Pastor Gelson, por favor, quero apresentá-lo à igreja neste momento em que ouviremos a palavra do Senhor. Pastor Gelson, casado com a nossa querida Poliana Menezes, que está aqui conosco, já foi apresentada, casado há 24 anos, pai do Arthur e da Ana Júlia, 25, já é comemorado terça-feira aqui em Brasília, não é verdade? Ele é pastor há 20 anos, bacharel em teologia, bacharel em economia, licenciado em filosofia, mestre em ministério pastoral e pós-graduado em espiritualidade cristã pela Faculdade Teológica Evangélica de Curitiba, no Paraná. Pastoreou 2 igrejas e atuou como gerente ministerial na Igreja Batista Teosópolis, Bahia. Atualmente ele é pastor titular na primeira Igreja Batista em Gandu, Bahia, e presidente do Centro Comunitário Batista Ermelina Silva. Ele também é exemplo do pastor Francisco, atuou no mundo corporativo, foi bancário durante um bom tempo, deixando assim o seu trabalho para se dedicar ao ministério pastoral. Que Deus o abençoe, pastor, uma alegria tê-lo aqui conosco nesta noite. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Quero agradecer ao pastor Davi pela confiança, pelo carinho, pelo convite, a irmã Esther, sua esposa, que eu não vou me arriscar em falar o nome, porque ela pode me chamar a atenção, Danícia, ouvi a pesca aqui, né? Quero agradecer também ao Memogás, o grupo que tivemos a alegria de partilhar da palavra ontem, um momento tão bom, tão precioso que tive com o Memogás ontem. Quero também agradecer ao pastor Davi pela mensagem de ontem, hoje pela manhã. Quero também agradecer ao irmão Gerson pela aula de Israel que eu tive ontem ali no Clube do Exército. Muito obrigado, foi muito proveitoso para a minha vida. Quero agradecer ao irmão. Quero agradecer também aqui, meus irmãos, a minhas 2 ovelhas de Gandu. Sim, além da minha esposa, eu tenho 2 ovelhas que descobriram que o pastor delas estaria aqui em Brasília e não mediu esforços para estar aqui, para ouvir o seu pastor. Eu quero agradecer a irmã Eulina e a Veridiana, que vieram aqui nessa noite, para ouvir o seu pastor. Que Deus abençoe vocês. Eles estão aqui em Brasília e quando souberam que o pastor delas iria pregar, vieram aqui. Obrigado e que Deus abençoe vocês. Podem sentar. Meus irmãos, nós vamos refletir nessa noite sobre um tema muito, diria, perto daquilo que a igreja, que tem um desafio. Eu falei ao pastor Davi do desafio que é o tema da igreja, né? Tomar a cruz, negar-se a si mesmo. Então nós vamos fazer essa jornada do discípulo nessa noite, falar um pouco dessa caminhada discipular. E eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 27. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximo a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles lhes responderam: alguns dizem, és João Batista, outros Elias, e ainda outros, algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vós, que dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E Jesus ordenou-lhes que a ninguém falasse a respeito. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse.
E ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. E chamando a multidão com os discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que daria o homem em troca de sua vida? Que o Senhor nos abençoe por meio de sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Pai de amor, abre a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra, e que essa palavra se transforme em atitude de vida, que essa palavra nos leia o nosso coração, venha acolher, venha fundo em cada coração aqui presente. Fica conosco, Senhor, fala conosco, Pai, nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Nessa jornada discipular, nós podemos dizer que os evangelhos, eles também vão nos orientando dentro dessa jornada. Então, os 4 evangelhos, poderíamos dizer, que eles também vão nos orientando nessa jornada espiritual. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, é um evangelho feito para aqueles membros da primeira comunidade que começam sua jornada discipular. Portanto, o Evangelho de Marcos, poderíamos dizer que é o evangelho do discípulo, daqueles que estão iniciando sua jornada discipular. Já o Evangelho de Mateus, poderíamos dizer que é o evangelho do discipulador. É o evangelho do discipulador, ou seja, o evangelho que dá ao discipulador um conjunto de prescrições, doutrinas e exortações. Já o Evangelho de Lucas, já é aquele evangelho daqueles que, discipulador e discípulo, queiram aprofundar-se mais, então já vão no Evangelho de Lucas, que é o aprofundamento mais histórico e salvífico do ministério numa visão ampla. E o Evangelho de João? O Evangelho de João, meus irmãos, é conhecido, poderemos ver nessa jornada espiritual, como o Evangelho do cristão maduro. É o Evangelho da contemplação, é o Evangelho do degustar da graça de Deus. Como diz João da Cruz, é o Evangelho do gosto pela graça de Deus, do gosto pelo amor de Deus. João é aquele que Jesus levou para o Monte da Transfiguração. João é aquele que Jesus tinha como íntimo. João é aquele que teve a liberdade de se reclinar sobre o peito do Mestre. João é aquele que Jesus dá à sua mãe para que ele cuidasse. É o evangelho da intimidade, daqueles que se aprofundam e mergulham na vida e da graça, numa visão unitária dos vários mistérios da salvação. Então, nessa jornada a gente vê esses 4 evangelhos dando cada um passo para o nosso crescimento espiritual. Mas vamos ao Evangelho de Marcos. Marcos é o primeiro desses 4 manuais de instrução, o manual do discípulo. É por isso que está centralizado na jornada do discípulo. E nessa jornada, que todos nós somos discípulos do Mestre, então nessa jornada, os discípulos, quando caminham com Jesus, à medida que vão caminhando com o Mestre, nessa jornada, eles descobrem uma coisa. Os discípulos começam a compreender, meus irmãos, gradualmente,
que a vida que eles abraçaram e que nós decidimos abraçar, porque o importante é a gente não ficar lá atrás, mas trazer para nós, para a nossa vida prática, o texto. Então eles gradualmente vão compreendendo que a vida que abraçaram, que não é uma existência que é fundamentada pelas leis da eficiência, pelas leis do poder, pelas leis da grande eloquência, pela lei da sua autoridade. Não. Eles começam a descobrir, quando começam a caminhar com Jesus, que não é sucesso, não é poder, mas antes de tudo, vida discipular é a vida do ocultamento, é a vida do encontro pessoal, esse encontro que acontece aqui. Cristianismo não é algo fora, eles começam a perceber que é algo aqui. Olha, Teresa d'Ávila, no seu livro As 7 Moradas do Castelo Interior, ela vai dizer que o príncipe está na última morada, que há uma jornada até a gente encontrar com o amado aqui dentro. O culto é meu e no seu coração. É isso que os discípulos começam a perceber. Não é poder, não é destruir Roma, não é o quanto eu posso, mas o quanto eu me escondo em Cristo Jesus. E esse evangelho, ele se divide em 2 partes parecidas, quase iguais. A primeira parte trata-se da compreensão do reino, o reino que o pastor Davi ontem citou. Por isso Jesus, nessa instrução, ele passa nessa primeira parte, a preocupação do mestre é instruir, é ensinar, é mostrar a sua vida para os discípulos. E aí tem algumas palavras importantes nessa primeira parte, como ele usa como incapacidade de compreender, entender, ter um coração cego, um coração endurecido, muitas palavras que ele utiliza para abrir o horizonte dos seus discípulos, para que eles começassem a entender a sua missão. Jesus pede a compreensão do reino através das suas palavras. Ele pede que seus discípulos compreendam o que ele é, o que é o reino. Então essa primeira parte é Jesus ensinando os seus discípulos. Na segunda parte, então ele ensina, a primeira parte é Jesus trabalhando, ensinando, mostrando. A segunda, ele ensina como entrar no reino. Como entrar no reino. E qual é o evento que assinala a passagem da atenção do reino para a entrada do reino? Nós poderíamos dizer que é a chave, a dobradiça do texto. Ele ensinou. Olha, Jesus está aqui com seus discípulos. Esse texto ele é bom porque ele é um texto, como eu estava falando ontem lá no Memogás, que esse é um texto que a gente pode ir para o lugar, a gente pode viajar no momento, e a gente pode se colocar, quem é a gente ali naquele texto. Então Jesus estava com seus discípulos, ele havia ensinado, ele havia instruído os seus discípulos, e aí ele faz uma pergunta que faz todo sentido para cada um de nós. Ele pergunta aos seus discípulos, lá no verso 27, e Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Isso faz toda a diferença. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Eu lembro, essa pergunta, ela me acompanha, meus irmãos, há mais de 30 anos. Eu lembro ainda, jovem, o seminário, não o seminário evangélico, mas na construção católica romana, porque eu passei pelo seminário para estudar para padre, né? Fui seminarista católico por um bom tempo. Depois descobri que eu não tinha vocação para o celibato, então eu saí e graças a Deus casei com minha esposa, né?
E eu fui para um retiro, fui levado o seminarista para um retiro, e eu nunca esqueci dessa pergunta. Foi um jesuíta, espanhol, então ele tinha um sotaque muito carregado, e o tema foi esse: quem é Jesus para você? Isso me acompanha, norteou toda a minha vida. Quem é Jesus para mim? E essa busca me fez buscar o Jesus da palavra. Quem é Jesus para você? Você já parou para perguntar sobre isso? Muitos têm Jesus como milagreiro, muitos têm Jesus como alguém que só lhe dá coisas. Mas quem é Jesus para você? Faz toda a diferença. E por isso ele pergunta aos seus discípulos. Então, na primeira parte dos seus discípulos o seguem, veem o que ele faz, veem o que ele está fazendo. Mas na segunda parte, ele se dirige a ele com a mais frequência e intimidade e pergunta: quem sou eu? E a resposta de Pedro faz com que Jesus, então aí agora o discurso muda. Agora muda o discurso. Pedro diz: tu és Jesus Cristo. Bom, é interessante que Cesareia, a cidade de César, tinha um templo a César ali. E César, Augusto, queria adoração. Muito bem. Falar que ele era o Senhor ali, aplausos para César. Mas Jesus faz essa pergunta em contraponto a quem não é o Senhor, mas é Ele o Senhor. E eles precisavam descobrir isso. Não é César o Senhor, não é Roma, sou eu o Senhor, sou eu o Cristo, sou eu Kyrios, eu sou. Pedro descobre isso. Agora então vocês estão entendendo quem eu sou? Pois bem, vamos mudar a chave, vamos mudar o discurso agora para vocês. E aí Jesus começa por uma jornada radical, já que houve um discurso. E Jesus começou então a ensinar. Trata-se agora de um novo início, um novo momento na formação dos 12. E o que Jesus ensina? Aí entra um discurso: que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e escribas, ser entregue à morte, mas ressuscitaria depois de 3 dias. E interessante que agora ele diz isso claramente aos seus discípulos. Um choque para os seus discípulos, a ponto de Pedro: não. Por quê? Porque havia uma expectativa de que Jesus de Nazaré, quando João, o seu, podemos dizer, embaixador, ele prepara o caminho do Senhor, era aquele que veio preparar, que o rei havia chegado, o rei, o filho de Davi, o filho de Abraão, o rei porque da linhagem de Davi, filho de Abraão, porque é um judeu por excelência. Ele chegou, teve os reis que foram lá, ofereceram ali as suas ofertas. Jesus é rei, então o seu embaixador disse: preparou seu caminho, convertei, transformai o coração. O rei chegou. Então se esperava, no momento que Roma estava vivendo, que havia de surgir o rei, queria destronar Roma, queria dar liberdade para o povo judeu. Então está ali, chegou o rei que fez milagre, que segurou o tempo, que ressuscitou mortos, que provou que era rei, era simpático às pessoas. Jesus atraía as multidões, Jesus tinha autoridade ao falar, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou o cego, paralítico, então ele é rei. Aí Pedro disse: agora sim, no estalar de dedos, Jesus vai destruir o exército romano. Aí o mestre joga o quê? Diz: nada, não vim fazer nada disso. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado. Os discípulos não entenderam. E Pedro disse: não. Ele disse: nada disso, eu tenho uma missão, Pedro. E aí ele dá mais um passo. E ele começa a ensinar coisas que nunca havia mencionado antes. E ele começa a ir a fundo no seu ministério. Jesus até então não tinha falado abertamente, mas agora ele começa a falar abertamente. Ele atraiu os seus de forma particular. Ele atraiu os 12 com fascínio proveniente de sua pessoa, de seu poder miraculoso, de sua bondade, encheu-os de confiança para com ele. Agora são aquele pequeno grupo, aqueles 12 que estão impactados com a fala de Jesus, que fala para eles abertamente, mas eles não conseguem se desvencilhar do mestre.
Nós não conseguimos deixar Jesus quando Ele nos atrai. Assim foi com eles, não conseguiu. E cria imediatamente nos 12 esse sentimento de prostração, de desorientação total, mas ele continua. Então os discípulos agora são colocados diante da dura realidade do projeto do Senhor Jesus. A dura realidade, são impactados. E aí Jesus dá uma fala dura para eles. Agora o mestre começa a transpor seu próprio caminho. Agora ele diz: vocês vão seguir os meus passos, os meus caminhos. O caminho de Jesus é o caminho dos que estão com Ele. Entenderam, irmãos? O caminho de Jesus é o caminho dos que estão com Ele. E qual é esse caminho? Aí Jesus começa a dizer para eles qual é o caminho que nós, nessa jornada espiritual, devemos seguir. Assim temos a sua palavra: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Podemos afirmar que a palavra negue-se a si mesmo significa precisamente para cada um de nós: não me conheço, não me conheço, não dou mais importância à minha vida, não me levo mais em consideração, só Jesus. E Jesus continua, não só a que a gente negue-se a si mesmo, mas ele continua: tome a sua cruz. Os incômodos que o seguimento de Jesus traz. E interessante, meus irmãos, que tomar a cruz aqui, talvez muitos pensem que tomar a cruz é meu trabalho. Talvez tomar a cruz, um parente, um vizinho. Não. Tomar a cruz é a identidade do crente. Não é o outro, é a nossa identidade. É o que nos identifica. Pensem nisso. O seu ensinamento ao pequeno grupo dos 12 pode ser resumido da seguinte maneira: quem aceitou o chamamento pessoal para seguir-me, para estar comigo, deve aceitar-me assim como sou. E ele nos explica que como e onde ele está, também seus discípulos devem estar. Diz, por exemplo, o Senhor Jesus: eu não vim para ser servido, mas para servir. Assim, quem de vós quer ser como eu, seja servo de todos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim posso pedir a vocês que deixem pai, mãe, campos, filhos e todas as coisas. E ele diz mais: eu vim a vocês como alguém que nada possui, disse Jesus. Por isso posso pedir que deixem as riquezas que não combinam com o reino dos céus. Diz mais o Senhor para nós: sou o primeiro a beber o cálice da paixão, o primeiro a beber o cálice da minha morte. Assim posso pedir a vocês que bebam também o meu cálice. Aceito ser rejeitado pela maioria do meu povo. Posso pedir que vocês também aceitem a contestação. Venha de onde vier, porque o Filho do Homem foi rejeitado antes de vocês. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus pede que cada um de nós, seus discípulos, tenhamos uma vida semelhante à dele. Depende de nós escolher no coração uma vida, quanto possível, próxima ao modo de vida do nosso Mestre. Depende de nós, não é externo, é quanto nós estamos dispostos a viver a vida de Jesus. Quero terminar, meus queridos. Toda verdadeira retomada, transformação, todo verdadeiro aprofundamento do Espírito, toda a capacidade de compreender as situações nas quais nos encontramos, seja quais forem, a nossa situação no mundo, a situação presente da igreja,
parte dessa renovada adesão ao caminho discipular de Jesus. Tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir as pegadas do Mestre. Assim como nós, é apresentado para cada um de nós a segunda parte do Evangelho de Marcos: tomar a cruz e seguir o Mestre. Esse é o segredo do Evangelho. Esse é o segredo da vida discipular, da jornada discipular de cada discípulo aqui nesta noite. Que Deus possa, em Cristo Jesus, nos orientar nessa jornada, assim como orientou os seus discípulos. Que possamos nos entender, acima de tudo, como discípulos do Mestre, dispostos a entender quem é Jesus e, a partir desse momento, seguir os passos do Mestre. Que Deus nos abençoe.